CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, muito bom dia a todos e a todas. Eu sou Erivaldo Laurindo. Neste sábado, 24 de setembro de 2022, preparamos um programa especial. É que o CBN Universidade completou 4 anos indo ao ar toda semana aqui na CBN Campina, a rádio que toca notícia. A partir de hoje, a apresentação será por minha conta. No dia 22 de setembro de 2018, estreava essa parceria entre a Coordenadoria de Comunicação da UEPB e o Grupo Paraíba de Comunicação, através da Rádio CBN Campina. De lá para cá, trouxemos muita informação para você, ouvinte, que pôde conhecer um pouco mais sobre a estrutura, os projetos, as pesquisas e como funciona a Universidade Estadual da Paraíba. Debatemos assuntos do cotidiano, trouxemos dicas de português e muita ciência por aqui. Todo sábado, um projeto de pesquisa, uma nova tecnologia desenvolvida nos laboratórios da UEPB, ações de extensão e serviço para a comunidade e interpretações de assuntos do nosso dia a dia a partir do conhecimento dos pesquisadores. Aqui no CBN Universidade, apresentamos um pouco de tudo o que acontece nos 8 campos da instituição, espalhados por toda a Paraíba. Nesses 4 anos, muitas pessoas passaram por aqui. Vários estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG que puderam aprender na prática sobre o radiojornalismo e sentir na pele o compromisso e a responsabilidade de uma informação séria, comprometida com a ciência e a educação. Neste CBN Universidade Especial, vamos trazer depoimentos de alguns jornalistas já formados que contribuíram com o nosso programa. E como o CBN Universidade é laboratório para estagiários da área de comunicação, o tema da coluna especial de Luciano Nascimento não podia ser outro: o cenário do estágio no Brasil. Na coluna de hoje, Direito do Estagiário e Prática na Formação Universitária. Você também vai ouvir o pessoal da Rede Paraíba de Comunicação, Carlos Siqueira e Carla Visani, falando sobre a importância do CBN Universidade, além do depoimento de Hipólito Lucena, coordenador de comunicação da UEPB. O CBN Universidade é um espaço para divulgação e popularização da ciência, para que você, ouvinte, fique por dentro das pesquisas que estão sendo desenvolvidas e como esse conhecimento é aplicado de forma prática na sua vida. Como isso contribui com a sociedade. Vamos abordar esse assunto de forma ampla, incluindo uma entrevista com o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UEPB, o professor Francisco Jaime. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade Especial de 4 anos está apenas começando. Divulgação e popularização da ciência, esse é um assunto sério, porque a sociedade precisa entender o que é a ciência e como ela influencia na nossa vida. Quer ver só? Vacina contra a Covid foi desenvolvida através de pesquisas. Computador, celular, redes móveis são resultados do avanço científico. As ondas do rádio só chegam até você porque alguém um dia estudou isso e descobriu como funciona. Viu só? Os resultados das pesquisas científicas estão ao nosso redor, mas ninguém faz ciência da noite para o dia. Não é tão simples assim. É um longo processo que leva anos e anos e precisa gente séria com disposição e conhecimento para pesquisar, além de estruturas e equipamentos adequados. Essa é uma das grandes contribuições das universidades, que vai além do ensino e formação de profissionais. E no fim, todos nós ganhamos com os frutos colhidos da ciência. Mas será que existe uma falha justamente na divulgação e popularização da ciência?
Será que as pessoas sabem o que é produzido nas universidades? O CBN Universidade tem colaborado muito com esse processo e a gente reuniu algumas informações sobre pesquisas científicas no Brasil. Confere aí. De acordo com a plataforma Simago, que inclui dados de mais de 20 mil periódicos científicos, o Brasil está em 13º lugar no ranking mundial de publicações acadêmicas oficiais. Na América Latina, é o país que possui a maior produção científica. Só no ano passado foram publicados mais de 94 mil artigos em periódicos indexados em 2 grandes bases de dados de reconhecimento mundial. Toda essa produção trata de estudos que visam o desenvolvimento da sociedade nas mais diversas áreas. Segundo os indicadores nacionais de ciência, tecnologia e inovação, lançados em março deste ano, o número de concluintes do ensino superior de todas as áreas aumentou progressivamente. No ano 2000, foram 352.307 concluintes. Em 2020, esse número saltou para 878.229. O professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UEPB, Sidoval Moraes, falou da importância do campo acadêmico estar mais próximo da comunidade. Ele apresenta 3 movimentos que devem ser feitos para que isso aconteça. O primeiro movimento é tentar aproximar ao máximo a agenda de pesquisa da universidade ou das universidades, sobretudo das universidades públicas, dos interesses reais da comunidade. Em vez de uma agenda presumida, ser uma agenda concreta, próxima da realidade, com poder de solução. É uma agenda que possa trazer respostas aos diferentes problemas que a comunidade local, regional, enfrenta. Então, esse é o primeiro movimento, aproximar a agenda de pesquisa da universidade dos interesses reais, dos problemas reais, das demandas reais da sociedade. O segundo movimento é um movimento, eu diria, político, que é a promoção de um intercâmbio a partir da universidade e a partir da sociedade, em círculos de cultura, em rodas de conversa, pelas redes sociais, enfim, um movimento integrado e de mão dupla, em que se possa conversar abertamente sobre o conhecimento produzido e a realidade. E como esse conhecimento produzido pode impactar ou pode ajudar a resolver determinados problemas. Então, isso como é que se diz? Não é só publicando paper, publicando livros ou publicando em congresso, ou apresentando trabalho em congresso, que a universidade vai resolver ou vai se aproximar da sociedade. Nem tampouco é a comunidade se afastando da universidade porque não consegue entender sua linguagem. Acho que precisa ter um movimento de mão dupla aí de comunicação, de interação, de diálogo. Esse é o movimento. E um terceiro movimento que eu acho que é fundamental é que o seguinte, é que a comunidade precisa participar, e a universidade tem responsabilidade sobre isso, precisa trazer a comunidade para dentro da universidade para definir com a comunidade acadêmica uma agenda de pesquisa que seja, digamos, real. Porque a nossa agenda é quase toda presumida, infelizmente. Não é que não seja real, que não atenda a problemas concretos, mas problemas que nós, digamos, presumimos que seja de interesse da comunidade local. Às vezes é de outro estado, às vezes é de outro local, é de outra região, atende problema, mas tem pouco poder de impacto na nossa realidade. A produção científica de um país contribui para todas as áreas da vida em sociedade. Mas será que as pessoas sabem mesmo o que a ciência tem a ver com a vida delas? Elas têm procurado saber o que é feito dentro das universidades? É o que fomos saber nas ruas. Ciência é estudo sobre a saúde, tecnologia, sei lá. Dependemos futuramente de alguém que já passou pela universidade, não é isso? Ciência é tudo um conjunto que estuda possibilidades novas de desenvolvimento, né? Ciência, para mim, é algo de evolução. Eu penso em desenvolvimento, melhoria, quando falo em ciência, né? Ciência é a humanidade, ciência é a vida, ciência é tecnologia, ciência é a química, ciência é tudo que nos move, né? O professor Sidoval Moraes reconhece que o campo acadêmico viveu uma era de isolamento,
mas essa realidade vem mudando aos poucos. Durante muito tempo nós nos isolamos, nós nos fechamos em muros, e esses muros se tornaram intransponíveis pela própria sociedade. Então nós temos um pecado grande, que é de fazer as coisas e divulgar só entre nós mesmos. Eu produzo para a comunidade científica, eu não produzo para a sociedade. Quer dizer, esse é um discurso corrente. Se a sociedade entende, bem. Se não entende, também estou um pouco me lixando. Então, nós precisamos fazer um movimento em direção à linguagem. Nós precisamos fazer um movimento em direção à melhor utilização das redes sociais, as mídias. Nós precisamos fazer um movimento em direção à educação básica, à ciência, à alfabetização científica. Quer dizer, é de nós que, de certa forma, precisa partir uma atitude menos, digamos, autoritária para uma atitude mais dialógica, uma atitude menos de comunicação direcional e uma comunicação mais dialógica, que permita com que a comunidade possa se aproximar da gente. Um dos principais pontos que podem ser trabalhados, segundo o professor, é a forma como é comunicada a ciência. O que nós precisamos fazer um movimento agora é de produzir e aprofundar o nosso processo de apropriação social do que a gente produz. E se a gente não olhar para a linguagem, se a gente não olhar para as estratégias, para rever as estratégias, se a gente não olhar para o uso dos dispositivos e para a linguagem em que se está utilizando nos dispositivos, né? Se a gente não se reformular nesse sentido de se tornar compreensível, a gente não vai mudar isso. Mas acho que há muitos bons sinais sendo feitos. Acho que a aposta nos podcasts, na arte, na música, na foco comunicação, no teatro, no vídeo documento, no rádio documento. Tudo isso são estratégias que precisam, no curta, são estratégias que podem facilitar a aproximação com a sociedade. Pois é, agora é hora de fazer uma breve pausa e no próximo bloco a gente continua falando sobre divulgação e popularização da ciência numa entrevista com o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UEPB, o professor Francisco Jaime. Mas antes do intervalo, você fica com um depoimento de quem já atuou no programa CBN Universidade. Até já! Olá, CBN Universidade! Nossa, 4 anos de muita história e sucesso para a nossa querida UEPB através do rádio. E é uma honra poder ter feito parte dessa instituição e desse programa super importante que traz informações e fatos essenciais acerca da nossa universidade. Eu sou Rose Albuquerque, jornalista recém-formada pela Universidade Estadual da Paraíba e que passou por aqui pelo CBN Universidade, produzindo pautas e reportagens durante o Comunicurtas e outros eventos para você ouvinte ficar bem informado. Produzir conteúdo para o CBN Universidade foi uma ótima experiência para mim e eu espero que esse programa tenha mais e mais anos de êxito e sucesso para todos. Fala galera, aqui é Rafael Costa. A Rádio CBN ela me abriu as portas para vivenciar de fato esse dia a dia do jornalismo, né, do jornalista, né, de trabalhar editando matérias, fazendo pautas, produzindo. Então foi muito enriquecedor para mim, porque ela me abriu os olhos, me abriu os horizontes, e hoje foi graças a essa experiência que a Rádio CBN Universidades me proporcionou que eu pude ganhar mais experiência e também vivenciar de fato o que é o radiojornalismo. Parabéns, CBN Universidade! Um abraço carinhoso! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade Especial, celebrando 4 anos deste programa no ar. Ele que é um espaço para divulgação e popularização da ciência. É um elo entre o campo acadêmico e a sociedade. E para conversarmos sobre essa relação da universidade com a população e a importância da propagação da ciência, a gente conversa neste momento com o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UEPB, o professor Francisco Jaime. Ele é farmacêutico, formado pela Universidade Estadual de Pernambuco,
doutor em Ciências Biológicas pela UFPE e também é autor de livros e capítulos de livros, além de, claro, autor e coautor de mais de 110 artigos científicos e de mais de 20 patentes. Então, só por esse currículo já deu para perceber que o professor entende muito bem da produção científica. Não é isso mesmo, professor? Bom dia, seja bem-vindo ao CBN Universidade. Bom dia, Erivaldo Laurindo. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui hoje com vocês, conversando um pouquinho aqui sobre ciência, sobre tecnologia, sobre o papel da ciência na vida das pessoas. E é muito importante, de fato, a gente conseguir ter esses espaços para mostrar para a população que a ciência e as atividades que são desenvolvidas dentro da universidade estão muito mais próximas das pessoas do que as pessoas efetivamente se dão conta. Professor, a gente percebe que nem todo mundo da sociedade, nem todas as pessoas têm clareza sobre o que é feito dentro da universidade. E o CBN Universidade tem ajudado a fazer esse movimento de divulgação, de popularização da ciência. E aí eu gostaria já de começar perguntando ao senhor qual a importância das pessoas saberem o que é feito dentro da universidade, ou seja, a importância da divulgação e da popularização da ciência nos dias atuais. Bom, eu acho que um dos papéis fundamentais desse trabalho de popularização da ciência é mostrar para a universidade, para a população, onde são aplicados os recursos que são pagos pelos impostos das pessoas, como isso são revertidos para a sociedade. Eu acho que é uma questão de prestação de contas. É importante a gente destacar que a pesquisa, a inovação que acontece no Brasil, a maior parte dela acontece nas universidades públicas. E as universidades públicas, elas funcionam devido exatamente aos impostos da população. Então, isso de fato é uma prestação de contas, é quase uma obrigação dos pesquisadores, das instituições, de apresentar como é que esse dinheiro é bem empregado e como isso retorna para a vida das pessoas. E aí, professor, muitas pessoas acham que a ciência é algo distante do nosso dia a dia, distante da maioria da população. E aí o que é produzido na universidade, nela mesmo circula. As pessoas acreditam assim, uma parcela das pessoas, né, da sociedade. E aí eu gostaria de saber também que não é bem assim. Gostaríamos que o senhor pudesse falar um pouquinho melhor sobre isso, porque não é bem assim, né? A universidade, ela produz e produz para a sociedade. Exatamente, Erivaldo. Tudo que é produzido na universidade, o objetivo fundamental é que isso tenha aplicação na vida das pessoas. As pessoas, às vezes, entendem que a pesquisa, as atividades que são feitas dentro da universidade estão muito distantes deles, mas, na verdade, fazem parte do dia a dia. Aquele sabão em pó que a pessoa usa para lavar sua roupa, por exemplo, foi produzido dentro de um projeto de algum estudante. Os televisores que a gente utiliza, nossos smartphones, todas essas tecnologias, computadores, tudo isso são conhecimentos que foram gerados dentro das universidades e que foram naturalmente incorporados na vida das pessoas. Então, assim, não tem como a pessoa dizer, não, é muito longe o conhecimento, eu não sei o que acontece na universidade. As pessoas usufruem de tudo isso. Os alimentos processados, os alimentos industrializados, tudo isso são projetos que foram desenvolvidos dentro da universidade, foram comprados por indústrias e foram voltados para a população. Então, isso a gente pode aqui citar exemplos em todas as áreas que você possa imaginar. Na área de transportes, na área de biocombustíveis, na área de meio ambiente. Então, todas essas são atividades que são inicialmente realizadas na universidade e que hoje as pessoas se beneficiam. Professor, aí eu aproveito também já nesse nosso diálogo para perguntar com relação aos meios de comunicação para que a ciência chegue até a população. A gente percebe que as redes sociais têm sido boas ferramentas para a divulgação e popularização da ciência, como pesquisadores e professores têm trabalhado junto aos alunos no desenvolvimento dessa divulgação do conhecimento na sociedade, professor, se utilizando inclusive dessas ferramentas contemporâneas.
Isso, de fato, é um desafio novo, sobretudo para os professores, porque os professores foram educados durante a sua formação a produzir material científico, que é feito numa linguagem só para pesquisadores. Mas os tempos mudaram. Na verdade, os tempos agora, a gente precisa e cada vez mais precisa mostrar o papel da ciência numa linguagem acessível para a população. Ou seja, você precisa desconstruir aquele modo de você falar com as terminologias técnicas, às vezes aquele linguajar complicado, falando com que as pessoas possam entender. Isso é uma mudança de paradigma. E dentro desse aspecto, a gente aqui na UEPB, no ano passado, a gente tentou fazer isso, fizemos um projeto chamado o Meu Projeto em 3 Minutos, onde as pesquisas realizadas aqui, os estudantes tinham que preparar um vídeo de 3 minutos com a linguagem mais acessível possível, falando qual é o projeto que ele desenvolve aqui na universidade. Por que 3 minutos? Porque é exatamente uma linguagem curta, que eu consigo trabalhar dele nas mídias sociais de Facebook, Instagram, e são vídeos curtos que as pessoas estão esperando o ônibus, consegue assistir, a pessoa está no intervalo de uma programação, colocou lá, a pessoa consegue ver. Então, isso é uma tendência que tem que ser adotado. E a gente tem feito isso com muita frequência. Por exemplo, a prestação de contas, por exemplo, dos projetos que são chamados de iniciação científica, que são exatamente o primeiro contato que os alunos da graduação dos cursos têm com a pesquisa, a prestação de contas deles é feita como agora? É um vídeo de 10 minutos. Em vez de ser aquele material, um texto escrito, que às vezes é pouco acessível, são vídeos. Esses vídeos, logicamente, eles podem ser multiplicados, podem ser repassados. Então, isso é uma tendência que estamos provocando nas universidades para que as pessoas possam ter acesso à informação do que acontece aqui. A gente falando sobre a forma de comunicar a ciência à população, aproveito já para perguntar também, a gente sabe que as universidades têm grande relevância no desenvolvimento da sociedade através da produção científica. Como a população tem acesso aos estudos, pesquisas e soluções que são discutidos diariamente no campo acadêmico? Quais os canais disponibilizados aqui pela Universidade Estadual da Paraíba, claro, além do CBN Universidade? Na verdade, toda a produção da universidade ela é disponível, ela é pública. Ela está na internet, livre. Logicamente que as pessoas às vezes não sabem o caminho, mas as bibliotecas das universidades são os locais onde todos os materiais produzidos estão disponíveis publicamente. No Google, se você botar no Google as palavras-chave, você consegue encontrar essa informação. E mais recentemente, a gente na PRPGP está tendo cuidado de criar um espaço agora na nossa página, colocando o que somos e o que fazemos. Exatamente, a gente vai permitir, de uma maneira mais fácil, as pessoas identificarem quem são os pesquisadores e quais são as pesquisas que essas pessoas desenvolvem. Porque é difícil, de fato é difícil a pessoa entrar na biblioteca e saber quais são as palavras. Mas se você tem lá a foto da pessoa, qual tema você quer saber? Eu quero trabalhar com dengue. Quem trabalha com dengue? Vai ter lá o contato da pessoa, vai ter o nome do laboratório. Então a gente vai facilitar o acesso à informação para essas pessoas que são externas da universidade. Falando agora de nível nacional e de maneira geral, o que ainda precisa ser feito para que a divulgação, a popularização da ciência seja feita de forma efetiva e traga frutos junto à população brasileira? Eu acho que são duas coisas. Uma primeira coisa, eu já comentei aqui, na verdade, os professores eles precisam aprender a falar com uma linguagem acessível à população. Então, tem um trabalho, de fato, de educação dos próprios pesquisadores. E o outro espaço, de fato, é o espaço de mídia. Eu entendo que ainda o espaço da mídia é muito restrito. Mídia sempre política, futebol, acidentes... mas as mensagens positivas que podem ser trazidas com essa parte de inovação, de pesquisa, ainda é muito pouco explorado pelas televisões, pelas rádios. Então eu acho que deveria se criar um pouco mais de espaço nessas mídias para que os pesquisadores possam fazer a divulgação desses materiais. Professor Jaime, eu quero agradecer. Nosso tempo é um pouco curto, mas aí foi o suficiente dentro do possível para conversarmos um pouquinho sobre a popularização da ciência. Agradeço a presença do senhor aqui conosco nesse CBN Universidade Especial de 4 anos.
Obrigado, Erivaldo. Obrigado aos ouvintes e estamos aqui à disposição para qualquer informação aí relacionada a esse tema que tiver interesse. Muito obrigado. É isso aí. Tudo isso mostra o quanto o CBN Universidade tem contribuído enquanto espaço de divulgação da ciência através do nosso programa. Toda manhã de sábado é possível saber sobre o que vem sendo estudado em todos os campos da UEPB, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas e o mais importante, como essas iniciativas devem contribuir para o bem da população e para o desenvolvimento do Estado como um todo. E a gente faz mais uma pausa neste momento do CBN Universidade Especial de 4 anos. No próximo bloco tem a coluna de Luciano Nascimento falando sobre o direito do estagiário e a importância do estágio para a formação de bons profissionais. Fica sintonizado aqui na 103.5 que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade Especial 4 anos de volta nesta manhã de sábado. E desde a primeira edição do CBN Universidade, tem um colunista que sempre esteve aqui conosco, trazendo reflexões importantes em vários temas do direito e da cidadania. É o professor do Centro de Ciências Jurídicas do Campus 1, aqui de Campina Grande, professor Luciano Nascimento. E para esse programa especial que celebramos os 4 anos do CBN Universidade, ele não poderia ficar de fora. O comentário desta semana traz noções do direito do estagiário e a importância da prática na formação acadêmica e a realidade brasileira. Professor, é com você. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bem, ouvintes, o tema de hoje é um tema relevantíssimo. Falaremos, portanto, do direito do estagiário a um exercício ou uma efetividade da prática na sua forma de estágio durante o seu curso universitário, durante a sua formação universitária. Bem, iniciamos, portanto, com a ideia da fundação da universidade no Brasil. Quando isso acontece? Bem, a fundação das universidades no mundo ocidental tem uma conexão. Trata-se, ou pode ser traduzida, como a história de criações sociais e religiosas. Na fundação das universidades no mundo ocidental, nós sempre encontraremos uma ideia de organização da sociedade, por um lado, e a presença da igreja, por outro. Portanto, a partir desse paradigma, universidade pode significar o conjunto de instituições de educação superior, de ensino ligado às ciências e às letras. A fundação da primeira universidade no mundo ocidental é a Università dei Studi di Bologna, no norte da Itália, 1088 d.C. E na América do Sul, na América Latina, qual a primeira universidade? Bem, nos foquemos inicialmente no Brasil. A primeira invenção, a primeira criação, digamos assim, é a Escola de Cirurgia na Bahia, em 1808. Depois nós temos, em 11 de agosto de 1827, a criação dos cursos jurídicos no Brasil. A Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, depois se transforma em Faculdade de Direito do Recife, e a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Muito bem. Em 1920, com uma reunião variada de cursos em ciências sociais, ciências exatas, ciências biológicas, etc., nasce, portanto, a Universidade do Rio de Janeiro. Mas na América do Sul, na América Latina, a primeira universidade data de 12 de maio de 1551. La Universidad Nacional Major de São Marcos, no Peru. E talvez essa modernidade tardia do ensino superior no Brasil explique a nossa situação universitária. Em 2002, o número de estudantes universitários na realidade brasileira era de 3,5 milhões. Nós tínhamos menos estudantes universitários do que países como o Peru, a Bolívia, a Colômbia, a Argentina, o Chile. De 2002 para 2010, nós saltamos de 3,5 milhões de estudantes universitários para 12,8 milhões.
o que significa um projeto do ensino superior no Brasil. E isso se deu fundamentalmente com a interiorização da universidade na realidade brasileira. Ou seja, de 2002 a 2010, nós tivemos um crescimento da ordem de 109,8% do número de estudantes universitários brasileiros num período de 8 anos. E se em 2010 a nossa população universitária era de 12,8 milhões, em 2021 o registro é de 8,4 milhões, o que significa dizer que entre 2010 e 2021 o Brasil perdeu aproximadamente 4 milhões de estudantes universitários. Os estudos universitários, segundo a Constituição Federal, no seu artigo 207, envolve uma tríade: ensino, pesquisa e extensão. O ensino teórico, o ensino da reunião de ideias, de cognições, de teorias, mas o ensino universitário também envolve a própria produção científica em um postulado denominado de pesquisa, de investigação científica no âmbito universitário. Mas também envolve numa terceira estrutura denominada de extensão. Os projetos de extensão, que envolvem uma parte teórica da ideia da construção do saber e do conhecimento, mas uma parte fundamentalmente empírica, da praxe, da prática, do realismo da ciência na conexão entre cognição e realidade prática. Ora, a Constituição, no seu artigo 207, estabelece, portanto, uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E nessa estrutura trifásica existe uma palavra que ela é fundamental. É a palavra estágio. Por quê? Porque o estágio envolve uma atividade prática, porque envolve a ideia de relacionamento entre estudos teóricos, estudos do ensino, com estudos da realidade do empirismo. Porque é o estágio, sem dúvida alguma, a tradução do aprimoramento, do aperfeiçoamento ou do acoplamento entre teoria e prática, preparando, portanto, aquela que é hoje o estudante no profissional, no expert, no especialista do amanhã, que terá os seus olhos em observação às problemáticas da sociedade. Não pode haver, portanto, na ideia do estágio, desvio entre o exercício dessa prática e os estudos universitários. Daí nasce a ideia dos direitos do estagiário. E na realidade brasileira, os direitos do estagiário são disciplinados, são regulamentados pela Lei 11.788 de 2008. Primeira lição: a ideia de estágio, ou do exercício de estágio, ou de viver um estágio numa conexão entre praxe e teoria, não gera vínculo entre as partes envolvidas, ou seja, entre o estudante, entre a empresa e a universidade. Mas nós podemos falar aqui pelo menos de 7 princípios fundamentais dos direitos do estagiário. Primeiro deles, o direito à remuneração. Essa remuneração em forma de espécie, em forma econômica, envolve, portanto, um salário do estagiário, mas também condições de mobilidade traduzidas pela concessão de um vale-transporte. Esses valores representam um acordo entre as partes que compõem o estágio e ainda em observância a ser um estágio obrigatório ou um estágio não obrigatório, ou seja, em que o curso universitário determine que o estudante deverá frequentar um estágio como obrigação ou não. O que envolve dizer, portanto, que em faltas, essas faltas serão registradas pela empresa. O que envolve dizer que não haverá 13º salário ao estagiário, ao estudante universitário. Segundo direito, é um direito a seguro de acidentes. E que esse seguro venha a cobrir acidentes pessoais, morte ou invalidez permanente. E o valor desse seguro também será analisado caso a caso à luz do estágio obrigatório e do estágio não obrigatório. Um terceiro direito do estagiário é o direito a férias. A cada 12 meses terá, portanto, o direito a férias. Essas férias poderá ser proporcional em função de que o estágio possa ser menor do que 12 meses no acordo entre as partes. Um quarto direito do estagiário é a sua carga horária.
e que também é um acordo entre as partes, entre estudante estagiário, IES, Instituição de Ensino Superior, e empresa. O estagiário deverá cumprir pelo menos 6 horas diárias ou 30 horas semanais, no nível superior ou médio, podendo chegar a 8 horas diárias ou 40 horas semanais, conforme o curso superior e a determinação, portanto, desse curso superior. Isso deverá estar previsto no plano pedagógico de curso do estudante estagiário. E também poderá haver uma redução de 50% da atividade de estágio no período das provas, das avaliações estabelecidas, estipuladas pela instituição de ensino superior. Um quinto direito é a duração do estágio. Duração máxima de 2 anos na mesma empresa, mas poderá se dar em empresas diferentes pelo estagiário. E terá uma outra previsão de duração se a pessoa, o estudante estagiário, for uma pessoa com deficiência. E, portanto, esse estágio poderá ter um tempo, inclusive, superior a 24 meses. Um sexto direito é a orientação profissional. A empresa deve indicar um profissional dos seus quadros com experiência no curso superior do estudante estagiário para instruir, para orientar, para lhe fazer observar o mundo do empirismo, o mundo da prática profissional conectado com seus estudos teóricos na universidade. E, finalmente, um sétimo direito, que é o direito ao desligamento, a extinção do estágio que envolve as partes. E que esse desligamento poderá se dar sem justificativa das partes. O que significa dizer que não há um dever ou uma obrigação do aviso prévio, que não haverá a estipulação de multa, mas como o estágio é disciplinado por lei federal, a Lei 11.788 de 2008, e que, portanto, não gera vínculo entre as partes, mas, entretanto, se a empresa descumprir os direitos do estagiário, esse descumprimento automaticamente reverte a situação numa geração de vínculo entre as partes. O que significa dizer que o contrato de estágio, que não havia vínculo algum, agora, pelo descumprimento, passa a ser regulado pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e o estagiário buscará os seus direitos junto ao Poder Judiciário, à Justiça do Trabalho. Ora, portanto, o direito ao estágio é, sem dúvida, uma das pilastras da formação universitária na realidade do mundo do ensino, da pesquisa e da extensão. Professor Luciano, obrigado mais uma vez pela parceria de sempre. O CBN Universidade completa 4 anos neste mês de setembro e nós conversamos com a editora de jornalismo da Rádio CBN Paraíba, Carla Visani. Escuta aí o que ela falou sobre esse projeto. Essa parceria com a UEPB para o CBN Universidade é a concretização do desejo de estreitar laços. Laços entre mercado e academia enquanto instituição, mercado e alunos e também entre a academia e a comunidade onde ela está inserida. A gente acredita que, a partir desse esforço, que é conjunto, todos ganham. Os alunos, que têm um gostinho do fazer no mercado, que eles estão aprendendo e vão fazer no futuro profissionalmente. A universidade, que oferece essa oportunidade como uma extensão, um complemento da formação e ainda fala para a comunidade fora dos portões da UEPB sobre atividades e iniciativas diversas que partem lá da instituição. E o mercado, que na ponta do processo vai absorver os profissionais preparados pela universidade. Por tudo isso, a gente comemora esses 4 anos de parceria e agradece pela abertura da UEPB diante do projeto. Vida longa ao CBN Universidade. E quem também conversou com a nossa equipe foi o editor-chefe da Rádio CBN Campina Grande, Carlos Siqueira. Ele falou sobre a importância da parceria entre a Rádio CBN e a UEPB, lembrando o papel social que a emissora possui. Lá se foram 4 anos já do programa CBN Universidade. Tive o privilégio de participar das discussões iniciais para que estudantes de comunicação social pudessem praticar o bom jornalismo na sua essência. Então, o que a gente observa é que é muito importante esse espaço. De parabéns estão todos, não apenas
os alunos, não apenas os professores, não apenas aqueles que se dedicam a esse segmento, mas, sobretudo, a sociedade paraibana, que tem, através da Rádio CBN de Campina Grande, a possibilidade de conhecer esses projetos que ficariam apenas no âmbito da universidade e que hoje são mostrados para toda a comunidade. E vamos para o nosso último intervalo. Rapidinho estamos de volta e trazemos relatos de quem já passou pela experiência do CBN Universidade ao longo desses 4 anos. Tem muita gente que seguiu o radiojornalismo, viu? Voltamos em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta. Chegamos ao último bloco. Para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao CBN Universidade. Nós agradecemos a sua audiência toda manhã de sábado. E quem acompanha nosso programa sabe que essa é uma parceria entre a Rádio CBN Campina e a Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba, um projeto pioneiro na UEPB que possibilita espaço de laboratório em uma rádio reconhecida nacionalmente e, o mais importante, uma iniciativa já consolidada. A direção do CBN Universidade é do coordenador de comunicação da UEPB, o professor Hipólito Lucena. Ele falou sobre a experiência da universidade com a parceria firmada e as expectativas para os próximos anos. São experiências de trabalho e de atuação para os jornalistas de informação, mas com muita qualidade, porque essa produção tem sido o respaldo, o acompanhamento da nossa equipe de jornalistas aqui da Codecom e os nossos colunistas também de grande qualidade. Sim, o programa CBN Universidade tem como princípio básico e basilar mesmo, de fato, divulgar as produções acadêmicas, as pesquisas científicas que a universidade, no campo da universidade, são desenvolvidas, né? Então, são várias áreas que a gente tem permanentemente sendo colocado o saber como mote para essas produções. Então, é importante que esse conhecimento seja repassado para a comunidade. Então, a gente divulga esse trabalho dos pesquisadores, dos envolvidos, das temáticas, algumas polêmicas, outras necessárias, de fato, para que as pessoas tomem conhecimento. Também temos as campanhas educativas, formativas, geradas a partir das ações da própria universidade, né, que ocorre no interior da universidade, nas suas estruturas, e assim a gente caminha. Então, o programa tem essa relevância do ponto de vista da formação de jornalistas, né, dando bons encaminhamentos, bons direcionamentos, mas também tem essa relevância pelo conteúdo que é produzido e é repassado para o ouvinte da Rádio CBN Campina Grande. E, ao mesmo tempo, descobrir, se reinventar na forma de fazer comunicação radiofônica. Então, a gente expande para além da sintonia imediata da rádio, né? Para quem escuta pelo dial dos rádios aí, mas aproveitando também o espaço de podcasts especiais gerados a partir da produção que é feita dentro do programa CBN Universidade. Então, temas mais específicos, nós vamos dar uma abordagem mais aprofundada. Nós estamos já elaborando agora uma série de podcasts com essas pesquisas destacadas que são feitas, informações gerais, né? Basicamente essas informações vêm muito da questão das pesquisas geradas e produzidas na universidade, mas a gente tentar aprofundar um pouco mais essas informações para que o ouvinte interessado, aquele que tenha curiosidade de saber como as coisas se processam, possam acompanhar e possam também interagir, promover um intercâmbio da informação. E ao longo desses 4 anos de CBN Universidade, desde a formulação do projeto, a formatação do programa, as reuniões entre as equipes da Codecom e da Rádio CBN, até mesmo as viagens à rádio em João Pessoa, muita gente passou pelo nosso programa. E não estamos falando de entrevistados, não. Falamos em estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG, que puderam ter experiências práticas de radiojornalismo. A grande maioria já está formada. Muitos seguiram atuando no mercado de trabalho com o rádio. Outros seguiram outras áreas do jornalismo. Mas todos abraçaram os aprendizados e têm a boa lembrança da experiência vivenciada aqui no CBN Universidade. Agora,
vamos saber um pouco mais sobre os desafios e aprendizados desses estudantes que tiveram a oportunidade de passar informações da UEPB aqui no programa. Quem conta pra gente é a nossa repórter Estela Costa. Ao longo dos 4 anos de CBN Universidade, já foram ao ar 213 edições com a participação de cerca de 100 alunos, distribuídos nas mais diversas funções: produção, edição, reportagem e apresentação. O estudante Wesley Farias participou da produção do programa durante 6 meses. A gente constrói essa proximidade que é muito boa. Então, assim, no trabalho a gente aprende que não é capaz de fazer tudo, mas com todo mundo fazendo a sua parte, a gente dá para chegar num resultado muito satisfatório. Então, para mim, a experiência foi muito positiva e que com certeza eu vou levar para o lado profissional. A abertura de espaço para que os estudantes possam se preparar para o mercado de trabalho foi essencial para a vida profissional de Ricardo Amorim, que esteve na apresentação e produção do programa quando era estudante. Na minha formação como jornalista, o CBN Universidade foi uma verdadeira escola onde eu tive a oportunidade de vivenciar o radiojornalismo na prática. É um laboratório que aproxima o estudante de práticas e situações próprias da realidade profissional. Como a universidade é um espaço de experimentação, o programa CBN Universidade me proporcionou exatamente isso, a possibilidade de experimentar novas linguagens, técnicas, novas ferramentas, tanto na construção dos textos noticiosos, como também na própria montagem das reportagens. Fazendo isso, sempre explorando as possibilidades, os recursos que o radiojornalismo oferece para informar. Inclusive, por parte de toda a equipe do programa, há sempre um incentivo para que o estudante fuja do senso comum, produza narrativas ricas e interessantes para os ouvintes, mas, claro, sem abrir mão de levar informação de qualidade, com ética e credibilidade, que são valores inegociáveis ao jornalismo. O CBN Universidade sempre foi ao ar aos sábados desde a sua primeira edição. Durante os períodos mais críticos da pandemia, os desafios foram ainda maiores. É o que conta Ana Cláudia Santos, que esteve na produção do programa em 2020 e realizou o trabalho de forma remota. A minha experiência de produzir e também realizar reportagens de maneira remota, ela foi bem desafiadora, mas também muito gratificante, porque foi possível fazer um pouquinho de tudo. Desde pensar nas pautas, pensar nas fontes para cada tema, ir atrás dessas fontes pelas redes sociais, manter o contato com elas, cobrar o retorno de informações para depois montar e gravar os offs, foi um aprendizado que eu considero muito válido. Ana Cláudia falou ainda sobre as dificuldades na mudança de rotina e a importância dessa etapa para aprimorar os conhecimentos. Um dos desafios foi preparar um ambiente para trabalhar e para gravar os offs, porque eu não moro sozinha, né? Então sempre tinha que ter aquele aviso prévio que eu ia gravar e que era preciso silêncio. Porém, não era toda vez que eu obtinha êxito, ainda mais quando se mora às margens de uma BR. E por mais que as tecnologias e as mídias sociais facilitam muito o trabalho e o contato entre as pessoas, eu senti falta daquele contato pessoalmente, daquele olho no olho. E apesar dessas dificuldades e de algumas outras, a oportunidade de vivenciar de fato como é o dia a dia do jornalista e poder colocar em prática o que foi aprendido no decorrer do curso e também ver o seu material indo ao ar na rádio é uma sensação muito boa. Acredito que essa experiência de produzir reportagens para o CBN Universidade de forma remota deixou muito evidente que não é mais preciso estarmos no estúdio para realizarmos uma entrevista ou de termos equipamentos de alto padrão para produzir um material de qualidade. Trabalhando junto aos profissionais da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, já passaram pela apresentação do programa cerca de 10 estagiários. É o caso de Natasha Leone, que assumiu a apresentação durante a pandemia. É uma experiência enriquecedora. Eu não tinha, antes da graduação, antes do estágio, nenhum contato, não sabia como funcionava toda a produção de rádio e afins. E, assim, me preparou bastante
para o meu profissional, para a pessoa que eu sou hoje como profissional. E que essa parceria entre a CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação da UEPB se perpetue por bastante tempo. Acredito que não só a minha vida pessoal e acadêmica, mas como a de muitas pessoas melhoraram, mudaram depois disso. Com isso, a Universidade Estadual da Paraíba reafirma seu papel de qualificar os cidadãos através do conhecimento, proporcionando experiências em laboratório para que os alunos contribuam com a sociedade e estejam preparados para os desafios profissionais. Estela Costa para o CBN Universidade. Muito obrigado, Estela. É isso. O CBN Universidade parabeniza os estudantes que por aqui passaram e reafirma seu compromisso de continuar sendo um laboratório feito pelos alunos. Para além de levar conhecimento para toda a sociedade, a nossa ideia é contribuir com a formação de muita gente. O CBN Universidade segue propagando a ciência, que sustenta o tripé do campo acadêmico, o ensino, a pesquisa e a extensão. O programa especial de 4 anos está chegando ao fim. Nós que fazemos parte desse laboratório de radiojornalismo, agradecemos a sua audiência nas manhãs de sábado. Agradecemos também a toda a equipe da Rádio CBN Campina Grande. É isso. Hoje você esteve comigo na apresentação. Eu sou Erivaldo Laurindo e estarei com vocês também nos próximos sábados. Na produção tivemos a Sara Lucena e a Estela Costa. Na edição, Isis Coelho e Lucielen Lima. Na finalização técnica, Apolo Ricarte. E na direção, Hipólito Lucena. O CBN Universidade é produzido pela Coordenadoria de Comunicação da UEPB e há 4 anos traz muita informação para você, ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Parabéns para esse programa e para todos que fazem parte desse projeto. Semana que vem estamos de volta com o CBN Universidade. O nosso encontro é no sábado, a partir das 9 horas da manhã. E você é nosso convidado especial. Até semana que vem. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.